Momento 1. Conceitos Educom. No que se refere a conceitos da educomunicação, nós vamos falar aqui sobre o DEVI Educom. O que é um DEVI Educom? Vamos falar também sobre ecossistemas comunicativos. E um conceito muito importante na educomunicação, que é a autoria coletiva. Então vamos falar sobre o DEVI. Para falar sobre o DEVI Educom, eu quero antes falar sobre o DEVI. O que é o DEVI? E aí eu trago aqui na visão de Aristóteles e na visão de Deleuze e Guattari sobre esses conceitos de DEVI. Vamos a eles? Em Aristóteles, o DEVI é o processo de realização da potência em direção à forma. Quando a gente desmonta esse conceito de Aristóteles, a gente vê que dentro do conceito de DEVI aristotélico está o movimento e está a potência. Então, o princípio do movimento é a potência e o princípio da potência é o movimento. Se a gente pensar, se a gente analisar, se a gente trouxer esse conceito para a vida nossa do dia a dia, olha como a gente está num processo de DEVI em busca da forma. Qual é a forma que nós buscamos? Nós estamos no DEVI potência, no DEVI movimento, no DEVI movimentação. E qual é a forma que a gente propõe, que a gente quer, que a gente deseja? Qual a forma que a gente deseja? Nós desejamos uma forma de atuar coletivamente. Nós desejamos uma forma de questionar. Nós desejamos uma forma de fazer mudanças profundas na nossa sociedade. Enfim, nós desejamos um movimento de formatação de uma outra sociedade. Esse é o DEVI que Aristóteles chama de rumo à forma. E nós também. A educomunicação está nesse DEVI forma, nesse DEVI encontrar um meio para realizar as mudanças, realizar os grandes desejos sociais dos movimentos, das gestões, das organizações públicas. É isso aí. Nós estamos nesse DEVI potência. E para trabalharmos com essa potência do outro, com essa potência do movimento, a gente precisa conhecer. Por isso que é muito importante também a gente saber dos desejos. E aí é que eu entro em Deleuze e Guattari. O que Deleuze e Guattari chamam de DEVI? Em síntese, é a criação de novos territórios. Porque o conceito de território, em Deleuze e Guattari, não é assim o conceito de terra, né? Não é territorializado, mas é também o conceito de movimento, de potência. A potência em Aristóteles e o DEVI em Guattari e Deleuze, na minha visão, se relacionam muito, porque ambos têm como princípio o movimento. Então, o Deleuze e Guattari eles afirmam que a própria realidade é o DEVI, é o desejo. Quem produz as realidades são os desejos. E nós estamos neste movimento de produção de desejos. Agora, para nós produzirmos os desejos, coletivizar os desejos, o que a gente necessita? Necessita que nós conhecemos os outros, que a gente entenda, que a gente ouça, que a gente aplique as artísticas, que eu chamo de artísticas Educom. Então, do ponto de vista do DEVI em Deleuze e Guattari, eu digo que o DEVI não é o ser, o DEVI é o desejo, o DEVI é o movimento, é a criação de territórios. E é isso que é o nosso desafio como seres da educomunicação. Agora eu vou falar do DEVI Educom. O que é o DEVI Educom? Um DEVI Educom é a construção de ser um ser formador. Esse um ser formador pode ser uma pessoa, pode ser um movimento, pode ser uma casa, pode ser uma instituição. Às vezes a gente chega numa construção e a gente vê aquela construção tão bem feita, tão bem conectada, adapta
a chuva, o sol entra bem dentro da casa, aquela casa é um ser formador e ela educa pela própria arquitetura. Então, quando eu falo de Devir Educom como um ser formador, eu estou falando não só de pessoas, mas também de coisas. Eu estou falando também de instrumentos, de dispositivos. Eu estou falando de culturas em ação. E desde que essa cultura tenha como princípio, essa cultura em ação é ultrapassar ciclos de repetições alienantes. Isso é um ser formador, é um ser do Devir Educom. Mas não é só isso que é o Devir Educom. Vamos para um ponto seguinte. O Devir Educom é também uma ação em autorias coletivas. Esse conceito de autorias coletivas eu acho muito importante para nós, que estamos precisando aprender a trabalhar juntos, aprender a trabalhar de forma colaborativa. E não tem como não trabalhar de forma colaborativa, porque a gente vive numa sociedade de comando de máquinas. Nós vivemos numa sociedade onde a força da imaterialidade e do imaterial, ela passa a ser hegemônica. E é exatamente a grande mudança social que a gente vive no mundo hoje, é que nós saímos de um mundo materializado para um mundo imaterial. E esse mundo imaterial, tem um autor que fala muito bem disso, que é o Antonio Negri, um italiano. Esse mundo imaterial, ele é produzido, ele é agenciado, ele é movimentado pela colaboração. Então, essa grande colaboração coletiva é que é o motor do mundo hoje. Agora, claro que tem as colaborações coletivas para reproduzir ciclos de repetições, né, alienantes. Mas também nós estamos nessa, como educomunicadores, para produzir colaborações coletivas para superar os ciclos de repetições alienantes. Por exemplo, esse ciclo de você elege um prefeito, um vereador, um deputado, um senador, e depois fica aquele ciclo de bem, seu trabalho parou ali, sua ação parou ali, porque agora ele vai lhe representar. A gente está vendo que essa democracia não funciona. Precisamos alterar esse ciclo de repetições alienantes através de uma ação educomunicativa. E vamos para outro ponto sobre o Devir Educom. Outro elemento do Devir Educom é a produção de contracorrentes. O que é uma contracorrente? É ir de encontro a tudo e a todos? Não. O educomunicador não vai de encontro a tudo e a todos, senão ele não consegue nem andar 10 metros. Do jeito que a sociedade está ainda arraigada no passado, se você for de encontro a tudo e a todos, você vai ficar sozinho. Na verdade, produzir contracorrente é você produzir linhas de ação dentro da grande ser social. Aí você vai produzindo contracorrente, você vai produzindo associações, parcerias, movimento dentro do movimento. Você vai, assim como diz o baiano, pela tangente, você vai saindo, cercando Lourenço, né? Essas falas da Bahia que dizem muito com poucas palavras. Então, produzir o Devir Educom é também você produzir contracorrente dentro das grandes correntes. É você produzir uma nova literatura dentro da grande literatura. É você produzir uma nova ação dentro das grandes ações. É você produzir a diferença. Isso é que é a contracorrente do Devir Educom. Ao falar de contracorrente, estou falando já de um processo do Devir Educom. A contracorrente é um processo. A contracorrente faz parte do movimento do Devir Educom. E quais outros conceitos do processo do Devir Educom? É o que a gente vai ver agora. Um conceito importante do processo do Devir Educom é a ramificação. É você se ramificar com outros, é você se relacionar com outro, é você crescer como as ervas. As ervas vão crescendo, as plantas, elas vão se relacionando, elas vão fazendo uma floresta, é isso aí. Isso é que eu chamo de ramificar. É de um movimento de produção de alianças, de relações. Agora, tem alianças e alianças, né? A gente vê aquelas alianças que acabam com o sujeito, aquelas alianças que acabam com a história do sujeito. Essas alianças aí, aliança que derruba as identidades, que quebra as identidades morais das pessoas, sexuais, as identidades políticas.
Eu vejo grupos que, ao se aliar, se acabam. Nós não estamos falando dessas alianças improdutivas. Estamos falando de alianças transformadoras. Alianças para um outro mundo. É isso que eu chamo de criar processos de ramificação. Ainda falando de ramificação, ainda desse processo do dever do com, um movimento de ramificação é um movimento que a gente trabalha com a micropolítica. O que é a micropolítica? É a política que não é do dinheiro. É a política que é de valores, certo? Então, o educomunicador, ele agencia micropolíticas, e tem até um livro chamado A Hora da Micropolítica, né? Então, nós, como educomunicadores, devemos identificar as micropolíticas, aqueles movimentos fortes, sensíveis, sensibilizadores que existem no social para a gente trabalhar com eles. O movimento do cabelo, eu sou negão, meu coração é a liberdade. Esse movimento é micropolítico. Esse movimento de alteridade, de que eu uso meu cabelo do jeito que eu quero. Esse movimento das mulheres é um movimento da micropolítica, certo? O movimento de defesa dos rios é um movimento da micropolítica. Então, nós, educomunicadores, devemos criar ramificações transformando aquelas individualidades em questões coletivas. Isso é que é mais um dos conceitos do dever educom. Outro conceito da educomunicação que é bom a gente trabalhar para construir o nosso prédio, outro tijolo do nosso prédio, é a afetação. Nós criarmos processo de afetação, que o meu discurso ele seja o coração do outro. Isso. O meu discurso por si, dentro do outro. Esse processo de afetação, das coisas estarem relacionadas. O ser que fala e o ser que ouve é um ser só. Isso é um desafio para quem quer construir a educomunicação. Não dá para chegar com pratos feitos, diga coma, porque a pessoa pode inclusive não poder comer aquele prato, se a pessoa é um prato gorduroso, a pessoa tem colesterol alto, né? Nós precisamos falar com a linguagem do outro, com o sentimento do outro. Isso é um processo, sim, do dever educom. Bem, vamos falar sobre o conceito leitura crítica. O que é uma leitura crítica? Bem, a leitura a gente entende que é ler, mas a leitura crítica ela é principalmente desmontar. E ela não é só um desmontar para desmontar, mas ela é um desmontar para construir. Por exemplo, se você faz uma leitura crítica de um jornal, você desmonta o jornal. Você encontra as fontes dele. Por que só o deputado tal fala no jornal tal? Por que só o técnico tal fala no jornal tal? Então você vai desmontando, você vai conhecendo as fontes. Você vai conhecendo também os processos técnicos. Como é que constrói o jornal? Quem dá o título principal, o título secundário? Por que a manchete tal é assim e assada? Por que as manchetes dos jornais no Brasil são quase todas iguais? Veja a Folha de São Paulo. Veja o jornal Globo. Certo? Veja o jornal Estado de São Paulo. Quando você abre, as manchetes são parecidíssimas. Por quê? Porque elas têm uma moldura, eles têm um princípio, eles têm um olhar. Então, para você fazer os seus próprios jornais, você precisa compreender como é que essas máquinas reprodutivas da comunicação funcionam, para você também fazer o seu jornal, o seu blog, os seus vídeos. E isso envolve do ponto de vista técnico e do ponto de vista também linguístico. Nós fazemos leitura crítica, desmontando as leituras, desmontando os outdoors, desmontando os discursos dos políticos, mas também para montarmos os nossos discursos, os nossos vídeos, os nossos textos, os nossos livros. Leitura crítica é um processo permanente de desconstrução e construção. Não é só sentar assim numa cadeira e ficar fazendo uma leitura. Essa leitura é importante, mas ela é insuficiente. Precisamos construir os nossos discursos para a gente ter o nosso prédio educomunicativo. Isso que eu chamo de leitura crítica. Outro conceito do dever educom é a ação em rede. Todos sabem o que é uma ação em rede. Ação em rede é você agir em rede. Agora, a diferença é a gente saber gerir a rede. A gente saber gerir um ecossistema, trabalhar com o ecossistema. A gente saber que linguagem usar na rede,
que foto, que texto. E como é que a gente puxa a gente para as redes, como é que a gente faz redes de redes. Isso é que eu chamo de ação em rede. Isso tem a ver com a ação Educom. E é necessário que cada educomunicador tenha uma percepção do que seja um algoritmo, do que seja um texto para uma rede, do que seja montar um blog, um microblog, do que seja usar um fórum para agenciar conhecimentos, para gerir conhecimentos. A gente chama call to action, a gente usa muito o WhatsApp para chamar para agir. Então a gente tem aquela organização de pessoas ali dentro, não é só para viver só ali. Às vezes os grupos fazem isso, mas é principalmente para dali você levar para outros territórios, porque a educomunicação trabalha no processo permanente de construção e reconstrução de territórios, de novos territórios. Outro conceito importante na educomunicação é de agenciamento, certo? Agenciamento. Mas o que é um agenciamento? O agenciamento é a gente produzir algo que não está em mim, nem está em você, mas é capaz de estar entre nós. Esse conceito parece também com o de Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky, um autor russo. O que é esse conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal? É quando duas pessoas têm uma potência para fazer uma coisa, mas eles sozinhos não fazem. Mas eles têm a potência para movimentar. Então, o agenciamento é nós criarmos potências a partir das potencialidades para exercer um movimento, para produzir um movimento. Isso é que é o agenciamento. E nós trabalhamos com essa ideia de produção de agenciamento coletivo e produção de agenciamentos maquínicos, que é uma relação entre os coletivos de seres sociais com os coletivos de máquinas que hoje estão à nossa disposição e às vezes a gente não usa direito. Precisa usar bem para nós fazermos com que essas potências que o mundo nos deu, a gente utilize para transformar esse próprio mundo. Bem, vamos fazer assim uma comparação entre a tradição e a educomunicação? Bem, na forma tradicional de trabalhar, todos já conhecem como é que um prefeito se elege, um político, um presidente de um sindicato, uma associação. Nessa forma tradicional, existe o centro. Nessa forma tradicional, existe o púlpito, existe o alto, certo? Que você vê isso na igreja, você vai lá, o padre está no altar. Você vê o pastor está lá no púlpito. Você vê o professor está lá na frente, ele fala, os alunos ouvem, certo? Essa é uma forma tradicional da produção do conhecimento. Só que essa forma, ela está em questão, porque até mesmo, por exemplo, uma cirurgia hoje, ela já pode ser compartilhada no próprio momento da sua produção. Então, nós já estamos, até por uma necessidade material do mundo hoje, saindo dessas formas centralizadas para formas descentralizadas, para rodas dialógicas, para ecossistemas ecológicos, educomunicativos, para ecossistemas online. Então, a tradição chama para o centro. O Devi Educom chama para a multiplicidade. No aspecto, por exemplo, de emissão-recepção, a tradição trabalha com essa ideia de eu falo e você ouve, eu sei e você aprende. Essa ideia de linha vai, emissão-recepção. Já você vê isso a todo momento, não é? Você vê até nos exemplos que eu dei do pastor, do professor. Mas nós estamos cada vez mais rompendo com essas relações de emissão-recepção, porque nós temos condições hoje de ter uma multiplicidade, de ter multimídias, de ter multimeios de aprender, de viver e de compartilhar. Então há uma grande diferença que está se expressando nos modos de organizar, de agir, de pensar, daquele modo tradicional, o discurso da autoridade, com um modo novo, que é um discurso do ecossistema, que é o discurso da roda dialógica, que é o discurso da multiplicidade. Se você vai fazer a educomunicação, você busca mais
essa outra forma, que é a forma mais compartilhada, mais horizontalizada de produção de conhecimento e de ação. Porque a tradição manda que uma pessoa se responsabilize pelo coletivo. Na educomunicação é o coletivo que age. Isso não significa que dentro do coletivo não tenha pessoas capazes de elaborar, óbvio, tem e deve ter, e quando não tem a gente vai buscar, mas só que essa pessoa não é a dona da bola, todos são donos da bola. Por conta, ainda fazendo essa comparação aqui das duas formas, tradicional e educomunicativo, por conta dessa força de centralização, a tradição trabalha muito com o especialista de joelho, o especialista de olho, o especialista de biologia, o especialista de fotografia, o especialista de texto, mas a educomunicação começa a juntar os especialistas. Tanto que eu sempre digo para os meus alunos de jornalismo, aprenda a escrever, aprenda a fotografar, aprenda a filmar, aprenda a editar, aprenda a falar, porque tudo isso faz parte da comunicação. Mas no discurso da tradição tem uma tendência a querer quebrar, querer separar todas as profissões. Quando eu vou coordenar um grupo, quando eu vou dar uma formação, eu digo, ótimo que nós tenhamos médicos aqui, dentistas, fotógrafos, agricultores, mas quando a gente junta aqui esses saberes, eles também se juntam pessoas e se juntam saberes, porque não dá para você ter uma equipe onde um diz assim, eu só vou fotografar, outro diz, eu só vou redigir. No mundo de hoje, não. No mundo de hoje, nós estamos em busca de uma multiplicidade. É isso aí. A multiplicidade, como diz Deleuze e Guattari, é a própria vida. A vida é da multiplicidade.